Boa noite, irmãos. A paz, louvor abençoado. A presença de Deus está sobre esse lugar. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa noite. Pode colocar para mim, Cauã, e deixar na tela Romanos 12, 2. Fiquei pensando no tema da mensagem dessa semana. E o Senhor falou muito no meu coração em relação a esse texto. E o tema dessa mensagem é Conhecendo os Padrões. É um versículo que eu gosto bastante, que confronta. Vamos ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloca na versão rapidão com a Almeida Revista e Atualizada, para mim, fazendo favor. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero dar uma ênfase nessa palavrinha século, porque é uma palavra que a gente utiliza muito quando a gente vai tratar de coisas santo, aquilo que é santo e aquilo que é secular, por conta desse texto. A gente usa o termo secular por causa desse texto. Não se conformeis, não tome a forma, não tome o molde deste século. Quem que é o príncipe deste século, de acordo com a Bíblia? É o próprio Satanás. E Satanás, ele vem tentando colocar padrões para que a gente não encontre os padrões de Deus. Porque no momento que a gente começa a viver os padrões de Deus, a gente começa a compartilhar daquilo que é bom, daquilo que é agradável e daquilo que é perfeito de acordo com a vontade de Deus. E o inimigo, ele não quer que você entenda os padrões de Deus por conta disso, porque os padrões de Satanás, ele vai a todo momento te levar para longe de Deus, para te levar para longe do Senhor. E eu quero apresentar os padrões de Deus para vocês nessa noite. Nós sabemos que Deus, ele tem uma maneira de como ele enxerga as coisas nesse mundo. Ele tem a sua, eu gosto de dizer, eu gosto bastante desse termo, que é a cosmovisão, que é a maneira como Deus enxerga o mundo, a maneira como Cristo enxerga as coisas desse mundo. E a gente tem que começar a olhar de acordo com a ótica de Jesus para as coisas. E Satanás, ele quer que você olhe e fixe seus olhos de acordo com as coisas desse mundo, com os padrões e com os valores desse mundo. Mas Deus, ele quer transformar a nossa mente. Porque quando Deus transforma a nossa mente, a gente já começa a viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deus, ele tem um propósito para cada um que está aqui nessa noite. Todos que são aqui têm um propósito no reino do Senhor. O Bruno falou aqui sobre a questão de se envolver. Quanto mais você se envolve com a igreja, quanto mais você se envolve com o corpo de Cristo, mais você é chamado a se mover no reino de Deus. Eu gosto de dizer que igreja, o termo igreja no Novo Testamento foi escrito no grego, que é a palavra eclésia, que significa chamados para fora. Esse é o verdadeiro significado de igreja. A gente se reúne como igreja, como um único povo, nesse local para adorar, para glorificar a Deus, para se encher da presença dEle, para que durante a semana toda a gente seja enviado para o lado de fora, para anunciar a Tua palavra. E ser movido no reino de Deus, não é somente o evangelismo no sábado, é muito importante. Mas durante a semana toda Deus quer te usar para tocar na vida de alguém. Desde quando você acorda e vai para o seu trabalho e chega lá, Deus quer te usar lá. Independente do local. Mas para isso, para viver essas tipos de coisas, para viver o sobrenatural de Deus, para a gente começar a entender que Deus quer fazer na nossa vida, a gente tem que conhecer os padrões. A cosmovisão desse mundo é totalmente distorcida.
cada vez que a gente mais olha para o mundo, mais a gente percebe o quão o mundo está um caos. E a gente entende por que desse caos. Porque esse mundo não é o reino de Deus. Esse mundo pertence a Satanás. Só que a palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aqueles que estão à igreja, a igreja fala de quem eu sou, fala da minha identidade, fala de quem eu sou em Deus. O reino fala de como eu me movo, como igreja. E quando eu entendo que eu sou igreja, no coletivo, no individual eu entendo que eu sou filho. E se vocês podem perceber que quando vocês estão, até no momento de oração de vocês, no secreto, quando Jesus diz para a igreja, para os discípulos, quando você for orar, em Mateus 6, versículo 9, está escrito isso, que é a oração do Pai Nosso. Toda vez que vocês forem orar, vá para o secreto, vá para o quarto de vocês. Entre no quarto, entre no seu secreto e ore ao teu Pai que está no céu, que está te observando no secreto. E quando for orar, ore da seguinte maneira: Pai nosso, que estais no céu. Vocês já perceberam que a oração do Pai Nosso é uma oração coletiva, não é uma oração individual? Porque quando eu estou orando, eu não oro só para mim, eu oro por todos. Porque Deus é um ser coletivo. Deus, ele trabalha de forma coletiva, ele não trabalha no individual. O individual, ele só olha para si mesmo. Mas o coletivo não, ele é obrigado a olhar para o outro. O padrão de Deus é você deixar de viver a tua vontade para viver a vontade do outro, muitas vezes. Quando Jesus, após uma missão evangelística poderosa, dos 70 discípulos, em Mateus capítulo 16, ele envia os 70 em dois. Quando esses 70 voltam, Jesus começa a fazer algumas perguntas para eles. O que o povo diz lá fora que eu sou? E aí um começa a dizer, alguns dizem que você é um grande profeta. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é João Batista reencarnado. E aí Jesus olha para os discípulos, que eram aqueles que tinham mais intimidade com ele, que eram aqueles que viviam com Jesus, que viam um padrão como Jesus vivia sobre aquela terra. E Jesus pergunta para eles: e vocês, que têm comunhão comigo, que andam comigo, que vivem comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, o mais audacioso deles lá, se levanta, sem pensar duas vezes, e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: ótimo. Isso não foi te revelado por sangue nem por carne, mas foi te revelado pelo Espírito do meu Pai que estás no céu. O próprio Espírito Santo revelou a Pedro quem era Jesus. O Cristo, a pedra angular, o fundamento, o modelo perfeito, o padrão que nós devemos seguir. Jesus, ele é o modelo perfeito, que veio até nessa terra, que passou pelas dores, pelos sofrimentos que nós passamos. E ele não pecou. Ele venceu. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. E ele se tornou o nosso padrão para que agora a gente venha a ser semelhante a ele. A cumprir as obras que ele preparou antes da fundação do mundo. Como vai estar escrito em Efésios capítulo 1. Para que a gente venha praticar. Jesus, ele veio para ser o nosso modelo. E Jesus diz para Pedro: e tu és Pedro. Porque quando eu entendo quem Jesus é, ele revela quem eu sou. Quando o Espírito Santo de Deus me revela quem Jesus é, o Cristo, o fundamento, a pedra angular, o modelo perfeito, para que eu venha seguir e ser semelhante a ele, o próprio Jesus revela no meu coração quem eu sou. E Jesus revelou para Pedro: tu és Pedro. Por meio desta pedra, edificaria a minha igreja. Quem era a pedra que Jesus estava falando? Era ele mesmo. Porque ele é o modelo, ele é o padrão.
Ele é o verdadeiro fundamento. Por meio desta pedra, Cristo, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A igreja estava se referindo a Pedro e aos outros discípulos que ali estavam. Quando eu entendo quem Jesus é, ele me leva para um local de comunhão, para que eu seja moldado e transformado por ele. É na comunhão, é uns com os outros, que o Senhor vai nos moldando, porque ferro afia ferro. E às vezes machuca, às vezes dói, às vezes chateia, mas é Deus nos moldando, para a gente começar a se parecer cada vez mais com Ele. Como vai dizer em Efésios, em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Se você está passando por sofrimento, se você está passando por luta, é porque Deus te ama de tal maneira que Ele está te provando para que você venha viver aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, agradável e perfeito. E você pode ver, olha só, experimentei qual seja boa, agradável e perfeita. Você viu que está escalonando? Começa como bom, se torna agradável, que é melhor que bom, até se tornar aquilo que é perfeito, aquilo que não tem erro. E é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Às vezes tá ruim, a situação tá difícil, a luta está vindo, o inimigo está se levantando, porque ele sabe, se você viver naquele padrão, no padrão deste mundo, você vai se afastar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito. E Jesus nos traz para essa nova realidade, chamada igreja. Uma vida de comunhão. Uma vida que às vezes, igual eu falei, às vezes chateia, às vezes o espinho de um sai fora e o outro vai tentar tocar, acaba machucando. Mas também é um local que a gente pode saber que é um intercedendo pelo outro, que é um guerreando pelo outro. O inimigo morre de medo no momento que a gente está em comunhão, vivendo o mesmo propósito, intercedendo e lutando pela mesma coisa, que é as coisas do Senhor. Cara, certo dia, lá em Gênesis, uma galerinha de Nimrod, eles decidiram, a cabeça deles decidiram, né? Deve ser uma ótima ideia, né? Em uma cidade chamada Babel, construir uma torre. Aí a cabeça deles pensaram, se a gente construir essa torre e ela alcançar até o céu, o nosso nome será mais conhecido que o nome do Senhor. Eles queriam ser mais famosos que o nome do Senhor. E era um povo. Só que esse povo, ele vivia em unidade, em comunhão. E eles começaram a construir aquela torre. Construir, e Deus no céu observando. Deus falou para o Espírito Santo, nós temos que descer agora. Porque se eles continuarem construindo essa torre, eles vão conseguir. Olha só. Os caras tinham o propósito errado, a maneira de pensar errado, mas todos estavam como um só homem, buscando o mesmo propósito, e eles iam conseguir, de acordo com o próprio Deus. E aí Deus desce com o Espírito Santo, o que ele faz? Confunde as línguas e divide todo mundo. Só que em Atos capítulo 2 acontece a mesma coisa, só que o inverso. Dessa vez o povo está dividido. Dessa vez tinha povo ali que falavam línguas diferentes, porque era um local de comércio. E quando o povo ia em Jerusalém, tinha pessoas de outras nações que não falavam a mesma língua. E aí o pessoal estava reunido no mesmo lugar. Só que eles ainda estavam divididos. Só que Jesus falou para eles, esperem em Jerusalém, que o Espírito Santo irá descer do céu. E naquele mesmo momento o Espírito Santo desceu, como um vento impetuoso. E a partir daquele momento, a igreja toda começou a falar a mesma língua.
E eles fizeram uma revolução na história que a gente ouve a falar até os dias de hoje, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui anunciando o evangelho e anunciando a palavra de Deus. E Deus tem os seus padrões, tem a sua maneira de fazer tudo. Só que Satanás, ele quer distorcer esses padrões. Ele não quer que você viva os padrões de Deus. Ele quer te afastar de tudo que não convém a Deus. Só que, para entender melhor, e vocês podem até perceber que quando o novo de Deus vem, às vezes é muito difícil de entender. Tem um homem na Bíblia chamado Nicodemos. Quem que já assistiu The Chosen? Quem já assistiu? Assistiu? Cara, é uma série muito top. Quem não assistiu, assista, tá bom? Vai contar a história de Jesus, só que de uma perspectiva mais humanizada, vamos dizer assim, né? Gente como a gente, né? E tem uma parte da série que me marca bastante, que é a de João capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Porque é um homem velho, sabe? Acostumado com um padrão, com a mesma cultura, com os mesmos rituais, com os mesmos costumes. Só que, diferente de muita gente, Nicodemos foi perspicaz. Ele entendeu que em Jesus havia algo novo. E ele queria entender esse algo novo. Mesmo ele sendo um cara extremamente religioso, cheio de dogmas, com uma cultura pragmática, ainda ele entendeu que Deus tinha algo novo para fazer. E aí Jesus fala para ele, e ele começa a questionar Jesus, como que é tudo isso? E Jesus fala para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí ele, nascer de novo? Como assim? Como que eu faço para voltar no ventre da minha mãe e sair de novo? Eu já sou velho. Aí ele falou, Nicodemos, você é mestre da lei e ainda não entende dessas coisas tão simples. E se eu falar de coisas mais profundas? É aí que você não vai entender. E aí Jesus explica para ele, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Nicodemos, é necessário formatar. É necessário desinstalar em você alguns programas que está afetando o seu funcionamento. Alguns programas eu vou deixar, porque faz parte de quem você é. Você é desse jeito. Mas algumas coisas em você, eu vou precisar remover. Eu vou precisar tirar. E tem coisa que às vezes Deus tira que dói, né? Machuca. Mas é para o nosso bem. Tem coisas que a gente está tão acostumado, que aí quando Deus vem e fala, isso não é mais para você. Aí você entra até em choque. Porque às vezes a gente quer obrigar a Deus a fazer aquilo que a gente deseja. A fazer a nossa própria vontade. A gente quer dar ordem para Deus. Sendo que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sendo que Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim de tudo. É tudo sobre Ele. Não se trata daquilo que eu quero, se trata daquilo que Ele quer para mim, porque os planos dele são melhor que o meu. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa geração tem um problema em relação a padrões, a valores. Deus, ele não precisa se atualizar muito para entender essa geração, porque essa geração acha que ela está muito atualizada para Deus. Você pode até atualizar a Bíblia, mas nunca vai conseguir atualizar a Deus. Essa geração ainda não se tornou atualizável suficiente para Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno. Não existe atualização para o Senhor. E para entender melhor
o padrão de Deus, vamos lá para Gênesis, voltar para o início, né? Para o primeiro protótipo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Texto que eu gosto bastante também. Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Alguém sabe qual que é o nome do primeiro ser criado por Deus? Alguém sabe? Alguém se arrisca aí? Ninguém se arrisca? Não, porque Adão não é um nome de um indivíduo. Não é um nome de uma pessoa. Deus, ele criou um ser e chamou de Adão. O significado de Adão é humano, como diz o texto. Não é somente homem, é humanidade. É um povo que estava dentro de um ser, e dentro desse ser existia várias outras pessoas. E esse termo, Adão, foi dado por Deus por conta disso. Porque, não sei se vocês já perceberam lendo a Bíblia. Quem gosta de ler Bíblia, hein? Vocês já perceberam que Eva só recebe o nome dela após o pecado? Porque ela se torna um indivíduo. Ela se torna um indivíduo. Ela se torna algo separado do homem. Porque até antes da queda, eles eram um só. Quando ocorre a queda, eles se separam. E aí cada um recebe seu próprio nome. Mas até lá, eles eram um só. Por conta do pecado, eles se dividiram. E você pode perceber que Deus criou Adão para ser o primeiro protótipo. Ele criou Adão à sua imagem e semelhança. Então tudo que Adão fazia era conforme aos olhos do Senhor. Deus deu uma ordem para ele: dominem sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu. Porque como o Senhor dominava todas as coisas, Adão também passou a dominar. E Deus, mais para frente, vai dar uma outra ordem para Adão. Deu o nome de todos os animais, de todas as criaturas da terra. E o legal não era Adão chamar a vaquinha de vaquinha. O legal era ele ver como era cada coisa criada e dar um nome. Porque ele falava de acordo com a perspectiva do próprio Deus. Porque ele era semelhante a Deus. Ele era tão semelhante a Deus que, adivinha, ele não morria. Ele era um ser eterno. E é por isso que nós temos dificuldades de entender a morte. Porque Deus não te criou para morrer. Ele te criou para viver uma vida eterna. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus não criou você para morrer. Deus criou você para viver eternamente. A morte, para nós, é uma anomalia. Foi uma falha que aconteceu na Matrix. Foi uma falha que ocorreu. Deus não nos criou para morrer. Ele criou para a gente para viver uma eternidade toda. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Já me perguntaram várias vezes, né, que é uma pergunta normal até: Wesley, por que fulano vivia até 900 e não sei quantos anos, 800, outros viviam 700? Eu falo, por conta da biologia da época, né? Ao passar do tempo, a biologia foi mudando, né? É como
Para quem não sabe, na época de Noé, não chovia. Vocês sabiam? Nunca choveu. O que acontecia era o vapor subia e a umidade desse vapor irrigava toda a plantação, as plantações. O sereno. Exatamente. Irrigava todas as plantações. Por isso que ele foi tido como louco. Vai chover? Como assim? Ninguém imaginava que ia chover, até o dia que choveu. Assim como tem gente que ainda acha que Jesus não vai voltar, mas um dia ele vai voltar. E Adão, ele foi criado como esse protótipo. O ser para ser o molde para cada um de nós. E chega um certo momento em que Deus percebe que o homem se sente só. E ele abre a costela do homem. Ele abre o lado do homem. E de lá ele tira uma auxiliadora para ele. A mulher. E aí, vocês podem perceber que o segundo protótipo, chamado Jesus Cristo, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele vai dizer, chamar Jesus de o último Adão. O segundo protótipo, que era Jesus, certo dia, ele é levado para a cruz do Calvário. E ele é preso no madeiro. E Deus fala, soldado romano, pega aquela lança, abra a costela de Jesus. O soldado romano joga a lança, fura a costela de Jesus, sai água e sangue. E aí nasce uma noiva para Jesus, chamada igreja. Assim como da costela do primeiro Adão, Deus tirou uma auxiliadora, agora da costela do segundo Adão, Deus também estava tirando uma auxiliadora, a igreja. Deus não muda, Ele só faz tudo novo e de novo. Deus, Ele é um Deus de novidade. E então Ele cria a mulher, que tinha também a mesma perspectiva que Adão tinha. A mesma perspectiva de olhar e ver as coisas como Deus enxergava. Ela era a imagem e semelhança de Deus também. E esse dia, né, eu estou fazendo um curso voltado para a área de cinema, que é minha área, e aí eu vi sobre 3 coisas que eu achei muito interessante, e aí eu fiquei pensando, e aí eu encaixei nessa mensagem. Porque tem uma coisa que eu estava estudando, que é o ambiente, o gatilho e a ação. Quando você é levado para um ambiente, nesse ambiente é gerado um gatilho, e se você cai nesse gatilho, é gerada uma ação. Aonde que a Eva estava para a serpente vir tentar a vida dela? Muito provavelmente perto da árvore. Então quer dizer que ela já estava ali querendo. Ela estava num ambiente. Irmãos, quando a gente está em um ambiente perigoso, sai de lá. Foge. Eva estava em um ambiente errado. A serpente veio. Porque é estranho, né? O inimigo entrar no ambiente onde você vive. É complicado o inimigo entrar em um ambiente onde você está. E sabe o que é pior? A gente às vezes ainda dá brecha. E aí Satanás começou a abrir a serpente começou a abrir um converseiro com a Eva ali, né? Aí imagina só, né? Se uma cobra aparece aqui agora, sai todo mundo correndo aí. 3 dias e 3 noites, nem olha para trás. Agora imagina ela falando. Cara, a cobra começou a falar. E aí tá, deixar bem claro, conjecturação minha, da minha cabeça, não tá na Bíblia. Tá bom? Bíblia, irmãos, a gente tem que pensar. Tem que sair um pouquinho fora da caixa. Sabe? A gente tem que trabalhar a mente, porque tem coisa que tá ali nas entrelinhas.
eu acredito, estou deixando bem claro que o Antônio vê isso aqui depois, fazer o corte aí, não falar que eu estou falando heresia. Eu acredito que os animais falavam antes da queda. Por quê? A Eva não achou estranho. Ela achou normal. Se fosse estranho, ela sairia correndo. O que eu acho que aconteceu é aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 20. Que a criação foi colocada à inutilidade. Coloca aí, calma, Romanos 8, 20, para a gente ler rapidão. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança. Ela foi colocada à inutilidade, toda a criação. Inclusive os animais. Então talvez, tá? Talvez sim, talvez não. Quando Jesus voltar, talvez os animais voltem a falar. Tá bom? Mas é uma coisa da minha cabeça, tá? Voltando aqui para a mensagem. Porque ela não se assustou. E Satanás começa a abrir um converseiro com ela ali e falar para ela assim, por que você não come daquela árvore ali? E aí, Eva falou, a gente pode comer de todas as árvores, menos daquela. Menos do fruto daquela ali. Aí Satanás, quem que falou isso para você? Uai, o Senhor. Mas aí Satanás, olha o que Satanás faz, o gatilho que Satanás coloca para a gente tentar cair no pecado. Porque o Satanás, ele vem com a verdade, com uma pitada de mentira. E ele é assim até hoje. Satanás, ele não muda a estratégia dele. Ele é tão burro que ele não muda a estratégia dele. E às vezes a gente é tão burro que ainda cai. É incrível. A gente sabe, mas ainda assim a gente cai. E aí, Eva justifica. Ela ainda retruca ele. Ela fala, não, o Senhor falou que a gente pode comer de todas as árvores, menos daquela. Aí o que Satanás faz? Mas no dia que você comer daquela árvore, você vai ser igual a Deus. Ué, ela já não era igual a Deus? Ela já não era aquela mulher criada de reprodução, semelhante a Deus? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer que o homem era a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. Ela já era igual a Deus. E um dia, em um deserto, em Mateus capítulo 4, o inimigo veio diante de Jesus. E ele começou a fazer determinadas propostas para Jesus. E ele falou, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todo o governo e todo o reino da terra. Espera aí, Jesus já não era o governador e o rei de toda a terra? Ele só estava esperando um tempo determinado para ele assumir posse dessa terra. Que vai ser quando ele voltar. Já é dele. Porque Satanás já foi derrotado por ele. Satanás, ele veio com uma verdade, com uma pitada de mentira. Para nos enganar. Só que, diferente de Eva, que caiu na ação pecaminosa, Jesus, ele não caiu na ação pecaminosa. Porque ele se tornou o nosso protótipo. Ele se tornou o nosso modelo. Ele se tornou o nosso padrão a se seguir nessa terra. Ele venceu aquilo que Adão não conseguiu no jardim. Ele conseguiu vencer. Por cada um de nós, para se tornar aquele padrão exato que deve ser seguido. O padrão que agrada a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Versículo 29 de Romanos 8. Porque de antemão nos escolheu, nos predestinou a ser a imagem e semelhança do seu Filho primogênito. Nós fomos levados a nos tornar a imagem e semelhança de Jesus agora. Porque agora Ele é o padrão. Ele é a imagem e semelhança do Deus.
É tudo por causa dele. Cristo Jesus se tornou um modelo que eu e você precisava. Porque como que eu vou fazer aquilo que é certo se não há nada semelhante assim para mim parecer, para mim fazer? E Jesus se manifestou. Venceu o pecado. Venceu a tentação. Venceu a morte, para que eu e você pudesse viver eternamente com Ele. E aí é gerado um ambiente. Eva cai no gatilho de Satanás e ela vai para a ação pecaminosa. Come do fruto. Tem um outro homem na Bíblia que é exatamente a mesma coisa. Davi. O homem segundo o coração de Deus. Certo dia ele estava em um ambiente, no conforto do seu palácio, enquanto o seu reino, Israel, estava em guerra. E ele estava no conforto do palácio. 3 horas da tarde, com aquele solzinho, né? Acabando de acordar ali. Aí ele vai para a sacada assim, ele olha assim, e vê uma mulher nua. Batseba. Ele estava num ambiente, gerou o gatilho, a mulher nua era o gatilho, e ele foi para a ação pecaminosa. E pecou. Só que Deus, ele é tão bom, porque não sei se já se perguntaram, por que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Quem que já fez essa pergunta? Vê aqui que todo mundo, né? Cara, mas se Deus nos ama, por que Ele colocou? Irmão, Deus, ele não quer robô. Ele quer filhos. E às vezes filhos fazem coisas que o pai não concorda. Tem vezes, quem é pai e mãe aí vai entender melhor do que eu essa questão. Mas tem coisas que os seus filhos fazem que vocês não concordam. Muitas vezes a gente faz coisa que Deus não concorda. Isso não quer dizer que Ele não nos ama. Ele nos ama. Ele só não vai fazer aquilo que a gente quer. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é Pai. E muitas vezes a gente fica assim, mas se Deus me ama... Não, cara, o amor de Deus, ele é corretivo. Tem um problema nessa geração, que é o amor de aceitação irrestrita. Que é o amor que lhe convém. Que é o amor, se fulano não fizer o que eu quero, ele não me ama, ele me odeia. Não, o amor de Deus não é esse. O amor de Deus é sim um amor corretivo. O amor de Deus sim é um amor que confronta. O amor de Deus sim é um amor que traz cura. É um amor que traz alegria. É um amor que traz consolo no dia mal. O amor de Deus ainda é um amor corretivo. Eu corrijo aqueles que eu amo. Não tem essa de um amor de aceitação irrestrita, um amor que me convém. Eu só amo a pessoa se ela fizer aquilo que eu quero. Se ela não fizer, para mim não serve. Esse é um amor mentiroso. Um amor de engano. Eva morde do fruto. Ela cai no gatilho. Vai para a ação pecaminosa. E aí ela vai falar pro Adão, bundão. Desculpa. Me excedi. Por que eu estou falando assim? Porque Adão, ele tinha uma função que foi dada por Deus. Qual era? De guardar e cultivar a terra. Aí eu me pergunto, o que Eva estava fazendo sozinha no jardim? E outra, por que ele permitiu que a serpente entrasse no jardim, se ele estava guardando? Agora aqui para os homens. Homem, Deus te levantou para guardar a tua casa, para guardar o ambiente que você vive. Às vezes o inimigo vem, não é para você deixar ele morar lá, é para você pegar e expulsar ele para o lado de fora. Porque senão ele vai corromper e encher a mente da sua família de várias outras coisas que pode te roubar do Senhor,
que pode fazer você perder a bênção do Senhor. Não permita que Satanás entre dentro da sua casa e faça o que ele bem entender. Seja ousado no Senhor. Tome atitude no Senhor. Repreenda o inimigo. Não permita que ele entre. Não permita que tenha alguma brecha. Irmão, aquele que é por você, cara, o Senhor, Ele te livra de todo mal. Mas você precisa se posicionar diante da presença dEle. Você precisa obedecer. Nós não fomos chamados para sentir nada. Ah, eu preciso sentir a presença de Deus. Não, Deus te chamou para obedecer. Deus nos chamou para obedecer. A palavra Shema na Bíblia, quando Deus ia falar com o povo de Israel, através dos profetas, ele usava esse termo, Shema, que significa ouvir e obedecer, porque no hebraico, uma palavra só, às vezes, tem o mesmo significado. Então a palavra Shema servia tanto para ouvir, quanto para obedecer, ou seja, toda vez que Deus falava, o povo obedecia. Deus não nos chamou para sentir, Ele nos chamou para obedecer. Ah, mas eu não estou sentindo que isso não é legal, Deus mandou você ir para a direita? Então vai para a direita. Deus mandou você ir para a esquerda, igual Paulo vai dizer, né? Quando eu queria ir para a esquerda, o Senhor me mandou ficar na direita. Quando eu queria permanecer na direita, o Senhor me mandou ir para a esquerda. Por quê? Quem obedece ao Senhor, ele não vive mais de acordo com a sua vontade, ele vive de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais de acordo com a minha vontade, eu vivo de acordo com a vontade daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. É tudo por Ele, é tudo sobre Ele. Se Adão tivesse se posicionado, ele poderia ter olhado para a mulher e falado assim: o que você fez? Por que você fez isso? Está maluca? Qual que... Aí ela falou: ah, não, é que estava ali... fácil, né? Estava em promoção, estava barato. Sabe o que Adão poderia ter feito? Pegado no braço de Eva. Ah, você fez coisa errada, você errou, agora a gente vai lá falar para o pai. Porque todo finalzinho de tarde, aquele casal, Adão e Eva, tinha visitação do Senhor todos os dias, no final da tarde. Aqueles que vivem de acordo com o padrão de Deus têm visitação marcada todos os dias pelo Senhor. Aqueles que vivem de acordo com os padrões, de acordo com a verdade, a vontade, o caminho do Senhor, têm encontro marcado com Ele todos os dias. Ele poderia ter chegado e falar: pai, é o seguinte, Eva errou, ela pecou, ela cometeu um erro, mas o Senhor podia perdoar ela? O inimigo entrou lá, mas eu já pisei na cabeça dele e expulsei ele de lá. Lá ele não entra mais. Mas você pode perdoar ela? Era essa atitude que Deus esperava de Adão. Mas o que o Adão bundão fez? Foi esconder atrás da figueira. E o pior, ainda colocou a culpa na mulher. Ó, foi a mulher que tu me deste. Ele foi tão ousado que ele colocou a culpa na mulher. Mas para quem que Deus deu a ordem de guardar aquele jardim? Foi para Eva ou foi para Adão? Esse dia eu estava na... Esse dia não, né? Eu acho que até mais de um ano que o Antônio estava dando essa aula. Eu acho que ela é em Timóteo. Não vou lembrar o capítulo agora. Mas tem um texto que vai dizer que era a função do homem, que Paulo vai orientar Timóteo, vai falar que é a função do homem orar pela casa. Hoje esse papel meio que se inverteu. Hoje as mulheres oram bem mais do que os homens. Mas é o papel do homem orar pela casa. Se o homem tivesse vigilante, em oração, intercedendo pela Eva, intercedendo pela sua esposa, ela não tinha caído em pecado. O inimigo nem teria entrado, para falar a verdade.
Se ele fosse homem de Deus, ele teria ido lá, interceder pela vida dela e pedir perdão. Porque Deus, ele não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas que têm um coração arrependido. Um coração segundo a vontade dele. Que erra, mas se arrepende. Todos aqui pecaram. Deus, ele quer, como Davi fez. Davi errou e se arrependeu. Deus quer esse tipo de pessoa. Não alguém que cai no pecado e quer permanecer ali. Ah, tá cômodo para mim permanecer no pecado, então eu vou continuar aqui. Não. Deus, ele quer pessoas que se posicionem e falam, não, viver nesse ambiente não é para mim. Viver praticando tais coisas não é para mim. Viver dessa maneira para mim não serve. Deus, ele te deu um protótipo, um padrão a ser seguido. Jesus Cristo. Adão poderia ter intercedido pela Eva. E ele não intercedeu. Coloca aí para mim, calma. Romanos, capítulo 5. Versículo 18. Versículo 12. Desculpa. Vamos que hoje tem bastante tempo. Amém? Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo por quem? Por Adão. Deus, ele não colocou a culpa na mulher. Ele colocou a culpa em Adão. Porque era a responsabilidade dele cuidar do jardim. Era a responsabilidade dele cuidar daquele lugar. E pelo pecado entrou a morte, olha aí. Lembra que eu falei? O homem, ele não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver uma vida toda de eternidade ao lado do Senhor. Mas por conta da atitude errada de Adão, a gente passou a viver em uma vida de pecado, onde o pecado era presente. Às vezes a gente pensa assim, ah, Senhor, se Adão não tivesse pecado, a gente agora era para estar lá no jardim, deitado na rede, pescando. Não. Deus, ele não criou o homem para viver de maneira preguiçosa. Deus, ele criou o homem para trabalhar. Ele criou o homem para exercer funções. Ele não exerceu o homem para não fazer nada. Ele deu uma função para o homem. E Deus colocou algo no seu coração que é para você exercer. Deus, ele te deu um propósito, um chamado, que é para você viver. Que é para anunciar o evangelho para sua família, para sua casa. Para todos aqueles que se aproximam de você. E não você guardar o evangelho somente para você. A palavra de Deus, ela vai além. Tem uma frase antiga que diz bem assim: aquele que é salvo, ele quer salvar também. Eu quero que mais pessoas tenham um encontro com Jesus, assim como um dia eu tive na minha vida. Eu quero que as pessoas encontrem um padrão, um modelo, que é Jesus Cristo. Certo dia Jesus estava na cruz. Na verdade, eu acho que era perto da cruz, perto do momento dele ser crucificado. E ele olhou, quando ele viu o pessoal vindo para prender ele. E ele falou, aí vem ele, o príncipe deste mundo, que não tem nada comigo. Ei, você é filho. O Satanás não tem nada com você. O Senhor te deu um propósito para você viver. O Senhor te deu um padrão para você viver. Um padrão que é debaixo da presença dEle. Para viver aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito diante da presença dEle. É tudo sobre o que o Senhor deseja para conosco.
Assim também a morte veio sobre todos os homens, porque todos pecaram. Próximo, versículo 18. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação, que dá vida a todos os homens. Agora, por meio de Jesus Cristo, eu e você temos direito à vida eterna, a ser justificado por Ele no dia do juízo. Quando Jesus voltar, a gente vai viver com Ele. Para você que morreu em Cristo, a morte não é algo triste, a morte é uma promoção, porque você vai reinar com Ele, você vai viver uma eternidade ao lado dEle. Para alguns que tomaram a decisão a viver o padrão deste mundo, a morte, infelizmente, é sim um momento de lamento. Mas para aqueles que vivem no Senhor, que estão em Cristo, a morte é simplesmente uma promoção ao lado do Pai, de viver com o Senhor. É por isso que é necessário que a gente pregue o Evangelho com urgência. É por isso que é necessário que a gente pregue a palavra de Deus, para que o máximo de pessoas ouçam que existe um padrão que é diferente desse mundo pecaminoso, que é diferente desse mundo que está um caos. Um padrão que não vive um amor que apenas, não, só faço conforme me convém. Não, um amor que Ele vai te corrigir sim, que Ele vai te confrontar sim, mas que Ele vai te dar tudo o que é necessário para você passar pelo dia mal, para você passar pelo dia ruim. Porque é dessa maneira que Deus faz, é dessa maneira que o nosso Pai Celestial faz. Deus trabalha dessa maneira. Próximo, calma. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha só. Você herdou o pecado sem merecer. Porque não foram vocês que estavam no jardim e cometeram aquele erro. Mas também por meio de um homem, vocês foram justificados diante do Senhor. Por meio de um homem, a salvação veio sobre a vida de vocês. E hoje vocês estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. E durante essa semana que o Senhor possa usar vocês para anunciar a palavra dEle, uma palavra de salvação lá fora. Para anunciar aquele evangelho verdadeiro que um dia mudou a vida de vocês. Porque vocês não estão aqui porque vocês simplesmente desejaram. Não, deixa eu falar uma coisa. Não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Eu te aceito, Jesus. Não, foi Ele que te aceitou quando Ele subiu na cruz por você. Mesmo passando por todo aquele sofrimento, Ele morreu por você, porque Ele decidiu que Ele queria você. E aqueles que pertencem a mim jamais serão arrebatados da mão do Senhor, porque nós pertencemos a Ele. É tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Tito capítulo 2 versículo 11, a salvação se manifestou a todas, mas essa salvação nos ensina a renunciar às paixões daquele mundo, desse mundo, a ser sensato e agir com sabedoria diante do nosso dia. Eu oro para que a gente possa agir dessa maneira durante essa semana, renunciando às propostas erradas que vêm lá daquele mundo. Você é filho, não aceite as propostas do inimigo. Não aceite propostas daqueles que parecem gente boa, que parece que é certo. Eu postei uma imagem, acho ontem, que diz assim que do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, para Deus, é desonestidade. Não, vou fazer uma gambiarra ali que vai dar certo.
Irmão, faz o que é certo. Às vezes parece coisa boba, mas é uma brecha que você abre para a serpente entrar na sua vida. O Antônio pregou aqui uma vez sobre as raposinhas. São essas pequenas coisinhas que a gente vai permitindo na nossa vida. Ah, não, vou receber uma proposta, recebi uma proposta de trabalho ali. Ah, não é bem legal, mas vou ter que pagar um valor para conseguir fazer tal coisa, mas tipo pagar propina, sabe? Viva de maneira correta e certa. Não viva de acordo com os valores desse mundo. Não viva de acordo com os padrões desse mundo. Os planos do Senhor é melhor que o nosso. Ele já esboçou o propósito de cada um de nós. Ele já esboçou a sua história. Ele já determinou o que Ele deseja para a sua vida. Não tem presente maior do que viver os padrões de Deus e depois viver uma eternidade toda ao lado dEle, reinando com Ele. Cristo, Ele é o fundamento. Ele é o padrão. Quando a gente vive o fundamento, quando a gente entende o padrão que deve ser seguido, a gente é colocado nesse ambiente que a gente está hoje, igreja. Quando a gente é colocado nesse ambiente chamado igreja, a gente é levado a viver uma vida de cruz. Porque um dia, o padrão, Jesus Cristo, viveu uma vida de cruz. E agora nós, que seguimos esse padrão, que seguimos o protótipo chamado Jesus Cristo, também vivemos uma vida de cruz. Na palavra negue-se a si mesmo, não existe livre-arbítrio, irmão. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Na palavra negue-se a si mesmo, você abandona suas vontades por causa do outro. Você abandona o seu gosto pessoal por causa do outro. Você muitas vezes abandona os seus pensamentos que você acha que é certo pelo bem-estar do outro. E aí quando você passa a viver uma vida de cruz, aí sim, nós somos chamados a viver o reino de Deus nessa terra. Se coloquem de pé. Irmãos, que possamos sair hoje daqui, entendendo essa palavra. Deus, Ele criou um padrão para você viver. Vive esses padrões. Talvez não é fácil. Ninguém aqui é perfeito. Todos aqui pecaram. E o que o Senhor busca são pessoas que têm um coração arrependido, que vêm até Ele. E se você veio aqui nessa noite, é porque é isso que você busca. Que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração nessa noite e que vocês venham praticar essas palavras lá fora. Curvem a cabeça, coloca a mão no coração.